Olá a todos mais uma vez, estamos aí continuando um último episódio da série especial sobre pandemia, né? Sobre a pandemia, a respeito de máscaras, né? E nesse último episódio vai ser dividido em várias partes, onde vamos lá checar a checagem dos fatos, né? Agora que a gente já tem uma informação, um conhecimento acumulado dos episódios anteriores, né? Podemos entrar nesses sites e verificar, né? Então hoje a gente vai usar aquela mesma pesquisa que a gente usou num dos primeiros episódios, né? A gente vai colocar aqui máscaras, checagem de fatos, e aí a gente vai ver essa primeira aqui, né? Esse primeiro resultado: falso que máscaras causem acúmulo de líquido nos pulmões e intoxicação. Isso aqui é uma checagem de fatos do Estadão, né? Dezembro de 2020. Bom, aqui fala o seguinte, né? Um conteúdo que eles verificaram foi postagem em um site que diz que, de acordo com os médicos, o uso de máscara pode baixar a imunidade e congestionar os pulmões, né? Então aqui, primeiro eles falam aqui, né? Eles afirmam: é falso que o uso de máscaras não reduza o risco de contrair o coronavírus e que o equipamento seja prejudicial à saúde. Então, olha só, gente, máscaras sempre reduzem o risco de contrair o coronavírus? Não, como a gente viu nos episódios anteriores. Depende do ambiente que você está, depende se a máscara foi bem feita, né? Porque, por exemplo, a gente mostrou um exemplo nos episódios anteriores que uma máscara pode ter, inclusive, um efeito pior do que se a pessoa não estiver usando máscara. A gente deu um exemplo aí, né? Num estudo que foi apresentado. Então, também a pessoa que lê esse parágrafo, essa linha, pode pensar: então basta eu usar uma máscara e estou sempre protegido. Não, você pode estar com risco de contrair coronavírus mesmo usando a máscara. Então essa linha realmente é bem temerária, né? Como está escrito aqui, né? Bom, aqui ele começa então, o Estadão começa falando, né? O uso de máscaras impede a disseminação de gotícula no ambiente. Ok, é claro que depende do tipo de máscara, ela vai impedir a disseminação de gotículas maiores ou menores, depende da filtragem que ela tem. Por isso é indicado para a proteção contra o coronavírus, né? Mesmo a máscara caseira, quando produzida de maneira correta, não oferece riscos à saúde. Isso não está correto, tá? A gente vai mostrar para vocês, como a gente mostrou nos episódios anteriores já, né? Em outras checagens de fatos a gente vai mostrar também que, por exemplo, acne. Isso é um problema que pode acontecer se você estiver usando a máscara por um período extenso. Do jeito que está escrito aqui, dá a impressão que a pessoa pode ter de novo uma ideia de que se usar a máscara nunca vai ter nenhum problema, não oferece riscos à saúde. Não é verdade, né? Embora o uso de máscara reduza a capacidade respiratória, ok, perfeito, é isso mesmo, e justamente por essa razão não seja recomendado durante atividades físicas, muito bem, tá certo isso. Especialistas ouvidos pela Comprova reafirmaram que elas são eficazes na proteção contra o coronavírus e negaram a possibilidade de as máscaras causarem danos graves como intoxicação por acúmulo de CO2 ou acúmulo de umidade líquida nos pulmões. Ok, vamos continuar lendo o texto para ver como é que eles explicam isso. O post afirma ainda que as autoridades ao redor do mundo ignoraram o risco de uso de máscaras, mesmo após a morte de 2 estudantes na China que se exercitavam usando a máscara. As duas informações também são falsas. Além da Organização Mundial de Saúde, OMS, não recomendar que as pessoas usem máscara ao praticar exercícios intensos ao ar livre, a agência de checagem portuguesa Polígrafo mostrou que é falsa a informação de que os estudantes chineses morreram por conta do uso do equipamento em maio desse ano. Olha, gente, aí já entra um outro problema, né? Ele está referenciando, essa agência de checagem de fatos do Estadão está referenciando uma outra agência de checagem de fatos portuguesa, chamada Polígrafo. Bom, para mim isso parece que é uma piada pronta. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora uma outra agência de checagem de fatos também, e vocês vão ver o que ela está dizendo, tá? Eu vou abrir uma outra janela aqui. Nessa janela eu já botei algumas palavras-chave. Chinese students die masks. Então, estudantes chineses morrem por máscaras, né? E aqui tem os resultados, né? Tem vários resultados aqui. Eu vou procurar sites de checagem de fatos. Eu já procurei previamente. Encontrei um desses sites que é o seguinte, é o Snopes. Tá aqui, ó. Snopes também é um site bem conhecido de checagem de fatos. E vamos abrir aqui esse site do Snopes, né? O que ele fala aqui, ó? Esse site aqui eu tentei traduzir, mas me parece que não consegue traduzir, tá?
Me parece que dá um probleminha na hora de tradução. Ah, conseguiu aqui, já está traduzido. Meninos morreram na China depois de usarem máscaras durante o exercício físico? Os meios de comunicação em inglês compartilharam um conjunto de relatórios que surgiram nas províncias de Hunan e Henan, da China, na primavera e no verão de 2020. Tá? Então é bem curtinho essa checagem de fatos. Ó. A afirmação que está sendo checada é: em 2020, 2 meninos na escola da China morreram repentinamente após usar máscaras durante o exercício físico. O que está dizendo aqui? Avaliação principalmente verdadeiro. Quer dizer, é verdade. Em abril, o que é verdade? Em abril e maio de 2020, vários meios de comunicação relataram que 2 meninos com essas idades morreram no final de abril após desmaiar durante as aulas de ginástica em escolas nas províncias de Henan e Hunan. O que é indeterminado? Não se sabe se as máscaras faciais dos meninos desempenharam algum papel em suas mortes ou foi coincidência. Então, isso é uma checagem de fatos bem mais assim, sincera, bem mais próxima à realidade. Né? Agora, o que ele disse aqui? Na nossa checagem de fatos do Estadão aqui, né, as duas informações são falsas. Ele já fala que são falsas. Né? A agência de checagem mostrou falsa informação que os cidadãos morreram por conta do uso do equipamento. Então, isso fica dúbio aqui, porque quem está lendo está dizendo o seguinte: então não tem problema, eu posso correr com a máscara que eu não vou ter esse problema que os estudantes tiveram. Mas ninguém sabe. Pode ter acontecido justamente porque estava usando a máscara e a máscara impediu a respiração, né? Deu algum problema, mas a máscara foi sim a causadora do problema. Pode ter sido, não vou dizer que foi realmente a causa, mas pode ter sido. E aqui ele diz que é uma informação falsa. Então, já passa para quem está lendo uma impressão de que você pode fazer exercício físico e não tem problema. Embora ele tenha falado antes que a OMS diz para não usar em exercícios físicos, né? Mas justamente os estudantes estavam usando exercícios físicos e faleceram. Então, como é que você pode dizer que é uma informação falsa, que eles faleceram por causa da máscara? E se eles não estivessem usando a máscara, teriam falecido? Essa é a pergunta que se faz. Então, há até uma contradição nessa checagem do Estadão, tá certo? Então é isso. Então é feito aqui depois algumas informações sobre pessoas que passaram essa informação da mídia social para frente, né? E fala aqui também sobre máscaras e gás carbônico. Nota o seguinte: esse site de comprovação de fatos, uso de máscaras o uso de máscaras realmente reduz a capacidade de respirar. Ok. No entanto, isso não significa que haja um aumento de concentração de CO2 capaz de causar intoxicação. Olha só, então estão dizendo o seguinte: não existe um aumento de concentração capaz de causar intoxicação. Só que aqui, implicitamente, eu estou entendendo que eles estão dizendo que pode acontecer a concentração de CO2, só que não vai ser capaz de causar intoxicação. Né? O gás carbônico que se concentra numa máscara não é suficiente para causar intoxicação. Então ele está dizendo o seguinte, outro trecho. Ele está dizendo que o gás carbônico de fato se concentra na máscara, só que não é suficiente para causar intoxicação, nem dano cerebral. Então, há um acúmulo de gás carbônico, pode haver sim. Aí se fala de máscara N95, a máscara é muito filtrante, né, que é usada para ambiente hospitalar, né? Então, que é uma máscara diferente da máscara traseira que a gente usa no dia a dia, tá certo? Então aqui já está começando a misturar algumas coisas, né? E aí vem uma infectologista Clarissa Cerqueira, que fala: máscara é extremamente eficaz, ela tem capacidade de fazer troca de ar, então não existe a pessoa falar que está retendo CO2 por uso de máscara. Mas aqui atrás a gente acabou de ver que está sendo implicitamente afirmado que há concentração de gás carbônico. E aqui nessa outra mensagem diz que não existe a pessoa falar que a máscara está retendo gás carbônico. Está contraditória essa informação. Afinal, a máscara retém ou não retém gás carbônico? Então, já há uma contradição no próprio texto da mensagem. Depois fala aqui também sobre a confecção de máscaras de tecido pela população. Tem um link do Ministério da Saúde, muito bem, está orientando para o pessoal ir lá procurar as informações que realmente lá tem, como a gente viu nos episódios anteriores, né? Aqui o material para ser feito, e termina a secagem de fatos. Depois fala sobre a máscara, sobre acúmulo de líquido nos pulmões. Aqui é um aspecto assim, que eu imagino que realmente está até coerente, né? Porque
a máscara não provoca um acúmulo de líquido nos pulmões direto, vamos dizer assim, mas se você é infectado porque a máscara não está te protegendo, você pode pegar o Covid, por exemplo, ter uma piora no seu estado de saúde e chegar no momento que você vai ter líquido nos pulmões. Então, indiretamente, vamos dizer, a máscara pode até ser a responsável pelo acúmulo de líquido, mas vamos dizer, não diretamente, né? Não sei se foi esse sentido aqui que a checagem quis mostrar, né? Mas essa que é a ideia. Mas quem está lendo pode ter a ideia que nunca a máscara vai provocar um problema desse. E o que não pode não ser verdade, né? Você pode ter realmente uma situação que a pessoa foi infectada porque a máscara não protegeu de forma compatível, ela ficou infectada, agravou a saúde dela e ela chegou no momento que ela ficou com o pulmão todo tomado de líquido, né? É o que ele fala aqui, né? Não tem nada que justifique uma retenção de líquido nos pulmões. Quando você respira, você libera partículas do ar. Então, está falando na ação direta da máscara. Mas na indireta, a gente quer dizer que a pessoa acaba ficando infectada e acontece esse dano à saúde, né? Não se deve usar máscara durante exercício físico, ok, justamente porque aqueles estudantes lá da chineses usaram e aconteceu aquilo, né? Não vai acontecer isso com todo mundo, mas naquele caso aconteceu. E pode estar associado à máscara, pode estar, né? Aqui na checagem de fatos não foi feito apresentado nenhum estudo que dissesse o contrário, nem no sentido positivo, né? Aqui eles falam de novo, não é verdade que estudantes chineses morreram ao usar a máscara. Então, já mostrei que um outro site de checagem de fatos diz o contrário, que é provavelmente verdade. Então, aí o cidadão conversa lá com o polígrafo e conversa também com o Snopes lá, que são os dados do site de checagem de fatos. E aí terminou a checagem de fatos. Vamos terminar por aqui que o vídeo já ficou um pouco longo. Então, resumo, gente, o que a gente entende? Tomem cuidado com esses checadores de fatos, tá? Depois que vocês viram os episódios dessa série especial aqui, que a gente apresentou, vocês vão ficar com mais conhecimento e vocês vão começar a entender o que está sendo falado e que conclusão você tiraria se não soubesse dessas informações e que conclusão que você vai tirar agora, tá certo? Muito cuidado com essas informações. Então a gente vai continuar as próximas partes desse episódio agora com outras checagens de fatos. Aguardamos vocês e até lá!